fáceis. Isso foi muito perto de algo real. Sonhos de antes. Antes? Antes de vir aqui. A voz de Hermione estava baixa, furioso. Ela fechou os olhos. A luz estava causando-lhe uma forte enxaqueca. Claro, mais rabiscos. O som fez os músculos de Hermione estremecerem reativamente. Você ficará aqui na enfermaria até que os efeitos colaterais de suas sessões de tortura sejam totalmente aliviados. Também irei trazer um especialista para descobrir o que aconteceu com seu cérebro. Os olhos de Hermione se abriram. Existe. Ela hesitou. Há algo de errado comigo? A curandeira olhou para ela contemplativamente antes de acenar sua varinha sobre a cabeça de Hermione. Você foi mantido em isolamento com privação sensorial por 16 meses. O fato de você estar lúcido é um milagre. Os efeitos de tal experiência dificilmente podem ser evitados, especialmente dadas as circunstâncias anteriores à sua chegada. Eu imagino que você estudou cura durante a guerra? Sim, disse Hermione, olhando para o cobertor em seu colo. Estava surrado e cheirava tão fortemente a antisséptico que ela teve vontade de engasgar com o ataque olfativo. Então você sabe como é um cérebro mágico normal e saudável. Isso é seu. Uma simples manipulação de varinha trouxe a imagem magicamente projetada do cérebro de Hermione à vista. Os olhos de Hermione se estreitaram. Espalhadas pela projeção havia pequenas luzes brilhantes. Alguns agrupados, alguns esporádicos. Em todo o seu cérebro, ela nunca tinha visto tal coisa antes. O que são aqueles? Meu melhor palpite é que eles são estados de fuga criados magicamente. O quê? Em algum ponto durante seu isolamento, sua magia começou a tentar protegê-lo. Como você não conseguia expressar nenhuma magia externamente, ela se internalizou. Você trabalhou duro para evitar, como disse, escorregar. No entanto, a mente dificilmente está equipada para lidar com tal coisa. Sua magia bloqueou partes de sua mente. Como resultado, isso fragmentou um pouco. Normalmente, uma fuga é geral, mas parecem quase cirurgicamente precisas. Embora a cura da mente não seja minha especialidade. Hermione olhou horrorizada. Você quer dizer eu me desassociei. Algo parecido. Na verdade, nunca vi nada assim antes. Esta pode ser uma nova doença mágica. Eu tenho várias personalidades. Hermione sentiu-se subitamente desmaiar. Não, você simplesmente isolou partes de sua mente. Acho que sua magia tinha a intenção de protegê-los de ataques mentais, mas por extensão impediu você de acessá-los. Hermione estava sofrendo internamente. O quê? Não me lembro. Bem, não temos certeza. Você terá que descobrir o que esqueceu. Qual o nome dos seus pais? Hermione parou por um momento, tentando calcular se a pergunta era baseada na busca de um diagnóstico ou potencialmente para extrair informações. O sangue foi drenado de seu rosto. Não sei, disse ela, sentindo de repente que não conseguia respirar. Lembro que tinha pais. Eles eram trouxas, mas eu não consigo me lembrar de nada sobre eles. Lutando para conter o pânico crescendo dentro dela, ela olhou suplicante para o curador. Você sabe algo? Receio que não. Vamos tentar outra pergunta. Você se lembra da escola que você frequentou? Quem eram seus melhores amigos lá? Hogwarts. Harry e Ron, Hermione disse, olhando para baixo enquanto sua garganta se apertava. Seus dedos se contraíram incontrolavelmente. Boa. Você se lembra do diretor? Dumbledore. Você se lembra do que aconteceu com ele? Ele morreu, disse Hermione, fechando os olhos com força. Embora os detalhes parecessem confusos, ela tinha certeza. Sim. Você se lembra das circunstâncias de sua morte? Não. Eu me lembro. Ele foi reintegrado como diretor depois que foi confirmado que Voldemort você sabe quem havia retornado. Interessante. Houve mais rabiscos. O que é que você lembra da guerra? Eu era um curandeiro. Eu estava na enfermaria do hospital. Tantas pessoas que não consegui salvar. Lembro-me de ter perdido. Algo não funcionou. Harry morreu. Eles o penduraram na torre de astronomia e nós o vimos apodrecer. Eles enforcaram Ron e sua família ao lado dele. E Tonks e Lupin, eles os torturaram até morrerem. Então eles me colocaram naquela cela e me deixaram lá. Hermione estava tremendo enquanto falava. A cama do hospital estremeceu e fez um rangido raivoso. O curandeiro não pareceu notar e rabiscou mais anotações. Isso é muito incomum e interessante. Nunca ouvi falar de um estado de fuga como este antes. Estou ansioso para saber o que um especialista pensa.
Fico feliz em ser tão interessante. Hermione disse, seus lábios se curvando enquanto ela abria os olhos para encarar a curandeira. Agora, querida, não sou totalmente insensível. Olhe para isso de uma perspectiva médica. Se houvesse algo em seu passado que fosse lógico para sua mente se proteger, seria o rescaldo da guerra pela qual você está claramente traumatizado. Em vez disso, o que você subconscientemente decidiu proteger? As identidades de seus pais e a estratégia de guerra da Ordem. Sua magia não escolheu proteger sua psique, ela escolheu proteger todos os outros. Isso é muito interessante. Hermione supôs que sim, mas parecia demais. Só ser capaz de ver novamente era opressor. Ser capaz de falar. Estar fora de sua cela, tudo parecia demais, muito cru, muito brilhante. Ela não disse mais nada. Depois de alguns minutos rabiscando, o curandeiro ergueu os olhos novamente. A menos que o especialista tenha uma objeção. Você ficará na enfermaria por 1 semana para se recuperar antes de processá-lo. Isso lhe dará tempo para se aclimatar à luz e ao som novamente e se submeter à terapia necessária para a recuperação da tortura e da concussão que teve durante o check-up. O curandeiro começou a se afastar, mas então parou. Espero que seja desnecessário dizer isso, mas acho que, considerando sua casa e sua história, devo dizer-lo mesmo assim. Você está em uma encruzilhada atualmente, Srata Granger. O que acontecerá com você a seguir é inevitável, mas você tem uma escolha de quão desagradável você forçará isso a ser. Com aquela despedida, conselho, uma ameaça, um aviso. Hermione não tinha certeza. O curandeiro desapareceu atrás da cortina divisória. Hermione olhou ao redor cuidadosamente. Ela ainda estava em Hogwarts. Ela tinha mudado de suas roupas de prisão por um conjunto de pijama de hospital. Puxando as mangas, ela notou com decepção que ninguém havia cometido o erro de tirar as algemas travadas ao redor de cada pulso. Ela ergueu o pulso na frente do rosto para inspecioná-los. Eles foram colocados nela imediatamente antes de ela ser aprisionada em sua cela, e ela nunca teve a chance de realmente ver como eles eram. À luz, eles simplesmente pareciam ser um par de pulseiras em torno de cada pulso. Eles brilharam como uma nova moeda. Eles eram banhados a cobre, como ela havia adivinhado. Na escuridão de sua cela, ela havia passado uma quantidade incalculável de tempo tentando descobrir exatamente o que eram. A resposta simples foi que eles suprimiram sua magia. Como exatamente eles faziam isso? E como ela poderia contorná-los enquanto cega e muda havia pensado muito? Quando ela finalmente admitiu para si mesma que era impossível contorná-los, ela começou a descobrir como eles funcionavam. Ela odiava e admirava quem os havia desenvolvido. Ela estava certa pela forma como o cobre conduziu sua magia, de que eles tinham um núcleo de cordas do coração de dragão em cada um deles, possivelmente até mesmo tirado de sua própria varinha. As algemas pareciam especificamente sintonizadas com ela. Em sua cela, durante todas as suas tentativas de empunhar magia sem varinha, a magia escorregou por seus braços em direção às mãos para ser lançada, e então, dissolvida quando alcançou as algemas. Confirmando para si mesma agora que eles eram banhados a cobre, ela entendeu imediatamente como funcionava. O cobre sugou a magia para dentro de si. Ela se lembrou de Binns dando uma aula de história da magia, sobre as tentativas de usar outros materiais além da madeira para as varinhas. O cobre foi uma das escolhas óbvias devido à sua condutividade mágica natural. Infelizmente, era muito condutivo. Ele sugou qualquer lampejo de magia que detectou, fosse intencional ou não. Feitiços explodiram de varinhas de cobre antes que um mago pudesse terminar de lançar. Eles mal podiam tocar as varinhas sem que elas disparassem. 2 laboratórios de varinhas explodidos e a perda de 4 dedos convenceram os fabricantes de varinhas a tentar algo diferente do cobre. O núcleo das algemas, Hermione tinha certeza, era de ferro. O cobre emparelhado com a corda do coração do dragão agarrou sua magia, e então a depositou no núcleo de ferro onde foi efetivamente neutralizado. A engenhosidade a fez ferver. Algemas de ferro eram bastante comuns nas prisões bruxas. Eles amorteciam a magia o suficiente para evitar que os prisioneiros lançassem qualquer coisa poderosa. Sempre foi impossível neutralizar totalmente a magia de uma bruxa ou mago com ferro. Eles sempre podiam empurrar um pouco de magia para além dele, ou apenas deixá-lo crescer até que uma onda de magia acidental explodisse deles. O cobre resolveu isso com sua condutividade ansiosa, especialmente auxiliada por um núcleo mágico combinando com a varinha do prisioneiro.
O cobre sugou quase toda a magia de construção dentro de Hermione. Isso efetivamente a tornou uma trouxa.